Oi, oi. Oi. Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos e amigos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que honra, que privilégio podemos estar aqui numa data tão especial como essa. Estamos próximos do Natal, do final de ano, chegando aí um ano novo, e é bom nós estarmos na casa do Senhor, buscando o Senhor, aprendendo mais e mais da sua palavra. Quem aqui pode citar o nome de uma mulher da Bíblia que obedeceu a Deus? Quem pode citar o nome de uma mulher da Bíblia que decidiu obedecer a Deus em algum momento da vida dela e que ficou registrado isso, ficou escrito, ficou marcado? Quem pode citar o nome de uma mulher? Esther, Maria, quem? Ana, qual? Quem mais? Obrigado. Joquebede. Nós poderíamos citar o nome de várias mulheres, né? Muitas mulheres poderiam ser citadas. E não apenas mulheres, muitos homens também decidiram obedecer a Deus, e a obediência deles ficou marcada, ficou registrada na Bíblia. Dentre esses homens, poderíamos citar José, o pai adotivo de Jesus. Pastor, em que José obedeceu a Deus? E que lições isso traz para as nossas vidas? Em que José foi um exemplo de obediência para nós? É sobre isso que eu quero meditar com você nessa noite. E para isso eu te convido a abrir a palavra de Deus, mais uma vez, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Vamos meditar nos versos 25 e 26, ou 24 e 25. Mateus 1 só tem 25 versículos. Mateus 1, 24 e 25, nós estamos às quintas-feiras em uma série sobre o nascimento de Jesus segundo Mateus, ou segundo escreveu o evangelista Mateus. E eu queria relembrar o que nós aprendemos até aqui, o que nós vimos até aqui nas quintas-feiras anteriores. Nós vimos que, enquanto estavam comprometidos, José e Maria, José descobriu que Maria estava grávida. E ele sabia que não era dele, porque eles não tinham se conhecido fisicamente ainda. Então, por causa disso, José decidiu deixar Maria, abandonar Maria. Mas o que é interessante é que ele decidiu fazer isso secretamente, para proteger a reputação de sua noiva. Mas ele decidiu deixá-la, ele decidiu abandoná-la, ele decidiu se separar dela. E enquanto ele pensava, enquanto ele meditava naquilo que ele ia fazer, um anjo do Senhor aparece para ele em sonhos. E, de uma forma que ele entendesse o que o anjo estava falando, o mensageiro de Deus, o ser angelical, deu duas ordens para José. E é sobre a obediência de José a essas duas ordens que nós vamos meditar hoje. Mas antes vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo que Ele nos ilumine neste momento. Pai amado e Pai querido, antes mesmo de lermos a Tua palavra, Senhor, nós já queremos entrar em Tua presença para reconhecermos, Pai, que sem o Senhor nós nada somos. Somos sim, Senhor, carentes de Ti, necessitados. Pai, necessitados primeiramente do Teu perdão em nossas vidas, porque somos falhos, Senhor, somos pecadores. Também, Senhor, entramos em Tua presença para pedir a Tua graça sobre nós, a Tua iluminação, Senhor, o trabalhar do Teu Espírito Santo em nós, para que possamos, Senhor, todos os dias abrir bem os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra e também, Senhor, decidirmos colocá-la em prática em nosso viver. Eu oro, Senhor, por isto, eu peço por isso, e eu também já agradeço por esta oportunidade que o Senhor está nos dando de meditar sobre esse assunto tão importante que é a obediência à Tua palavra. Senhor, grandes recompensas vêm da nossa obediência. Certamente não é fácil te obedecer,
Mas o Senhor não nos chamou para fazermos o que é fácil. O Senhor nos chamou, Senhor, para fazermos o que é difícil. Na verdade, o que é impossível sem o Senhor, mas com o Senhor é possível te obedecer. Por isso, Pai, eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Em que José obedeceu a Deus? Estamos olhando para José, marido de Maria, hoje como um exemplo de obediência. E talvez se eu perguntasse, muitos não saberiam dizer em que José obedeceu, pois hoje essa dúvida vai ser tirada. Em primeiro lugar, José obedeceu a ordem do anjo em relação a Maria. José obedeceu a ordem do anjo em relação a Maria. E há algo tremendo aqui para mim e para você. Só para a gente relembrar qual foi a ordem do anjo, volta comigo para o verso 20. Nós vamos meditar nos versos 24 e 25, mas não tem como entender os versos 24 e 25 sem primeiramente entendermos quais foram as ordens que o anjo deu para José em sonho. Então no verso 20 nós temos a primeira ordem angelical a José, que é: enquanto ponderava nestas coisas, verso 20, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. A ordem do anjo aqui é: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que foi gerado no ventre dela é do Espírito Santo. Irmãos, para nós, olhando assim hoje, parece muito fácil obedecer ao que o anjo ordenou, porque nós já sabemos o final da história. Agora se coloque no lugar de José. Você está comprometido com uma mulher e você não tem nada, nenhum relacionamento físico com ela, e de repente ela aparece grávida, e você sabe que o filho não é seu. Você se guardou para ela, você se guardou com ela, mas ela aparece grávida do nada. Aí você decide no coração: eu vou ter que terminar o relacionamento, mas para que ela não fique com má fama, eu não vou contar para ninguém não, eu vou terminar só entre eu e ela mesmo. E aí você está pensando nisso, você está matutando, como diz o cearense, quando você adormece. E ao adormecer, um anjo aparece para você e diz: não tenha medo de receber Maria, porque o que foi gerado nela não é de seres humanos, é do Espírito Santo. Seria fácil para José acordar e obedecer a ordem que um anjo dá para ele, dormindo. Para nós é muito fácil. Não, claro, eu obedeceria. Agora, se nós voltarmos atrás, e se nós nos colocarmos no lugar de José, aí nós vamos ver que não deve ter sido fácil para ele, não. Porém, mesmo assim, Mateus registra o que José fez. E aí vem comigo para o verso de número 24. Mateus 1 e 24 diz: despertado José do sono, que foi que ele fez? Fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Quando diz que recebeu sua mulher, ali significa e casou-se oficialmente com ela. Recebeu totalmente, recebeu completamente. Agora não era mais nem só noiva, não. Agora, Maria, eu te recebo como minha esposa, eu te recebo como minha mulher. José então obedece a ordem do anjo em relação a Maria. E aqui nós temos, irmãos, presta atenção, aqui nós vemos a primeira área na qual José obedeceu a Deus. José obedeceu a Deus em relação a outro ser humano. Como assim, pastor?
um relacionamento de José foi transformado por causa da sua obediência a Deus. Antes de dormir, o relacionamento de José e Maria estava como? Estava rompido. Talvez até eles estivessem intrigados um com o outro. Mas agora o anjo ordena que ele receba Maria. E ainda diz o porquê. Porque o que foi gerado nela é de Deus. José acorda e o que é que ele faz? Ele transforma o relacionamento dele. Um relacionamento que antes estava quebrado, estava rompido, agora é reiniciado por causa da obediência de José. O relacionamento de José com outro ser humano é transformado porque Deus mandou que fosse transformado. Aí eu pergunto, e nós? Será que existe algum relacionamento que Deus quer que seja transformado na minha vida e na tua vida? Será que existe algum relacionamento que Deus quer que seja mudado na minha vida e na tua vida? Talvez na nossa própria casa, talvez na nossa própria família. Existe algum relacionamento que precisa de conserto? Existe algum relacionamento que precisa de reconciliação, que precisa de perdão? E por que eu estou dizendo na nossa família? Porque, por incrível que pareça, algumas das maiores dificuldades, desavenças, inimizades que existem, acontecem na família. Começando lá fora. Eu estava vendo uma pesquisa de que quase 80% da violência que acontece é violência doméstica. Quase 80% dos feminicídios. O que é o feminicídio? Assassinato de mulher ocorre pelo companheiro. Muitas das agressões que mulheres sofrem, elas sofrem em casa. Muitas das agressões físicas, muitas das agressões verbais, muitas das agressões que crianças sofrem, abusos físicos, ocorrem no lar, ocorrem em casa. E se nós trazermos isso para a igreja, nós vamos ver que muita coisa ruim também acontece dentro de casa. Mas a vontade de Deus é que os relacionamentos eles sejam transformados. Porque não é só o nosso relacionamento com Deus que Ele quer que seja mudado, não. É primeiro e principalmente com Deus, sim. Mas se a nossa vida com Deus não muda o nosso relacionamento com o próximo, tem algo errado aí. Quando José acordou, quando José despertou, a primeira coisa que ele fez foi receber sua mulher, foi receber sua noiva, foi fortalecer o compromisso dele com ela, foi entender que o que estava acontecendo era de Deus. Por isso eu pergunto, será que tem algum relacionamento hoje que precisa ser tocado pelo poder de Deus na tua vida? Algo que precisa ser consertado, talvez, como eu disse, dentro de casa. Ou talvez não, talvez seja fora de casa, talvez seja no teu trabalho. Você está intrigado com alguém, alguém está intrigado com você, alguém na tua vizinhança. Alguém que você talvez nem conhece bem, mas ficou sabendo que não te trata, ou
não fala bem de você. Sabe o que é interessante em relação a José e Maria? É que o relacionamento deles estava rompido por conta de um mal entendido. Não é porque algo havia acontecido, não é porque Maria havia traído José, porque ele achava que ela o havia traído. E se nós pararmos para pensar, muitos problemas acontecem por causa de mal entendido. Porque você ouviu, porque você pensou, porque alguém te contou. Mas aí, obrigado, 2 águas, né? Mas aí, se você sentar para conversar, você vai ver que não era do jeito que você estava pensando. Ah, mas eu ouvi dizer que fulano falou assim. Senta, conversa com a pessoa. Ou então eu dou um conselho. Tem dúvidas sobre algo, sobre alguém? Pede para Deus revelar. Que Deus vai revelar quem a pessoa realmente é. Quando foi que José descobriu o que realmente tinha acontecido? Foi quando Deus revelou para ele. E Deus revela a verdade. Deus revela o oculto, o escondido. Mas nós muitas vezes não queremos saber, nós nos precipitamos, tomamos decisões sem nem consultar o Senhor. E talvez, mesmo que não tenha sido algo, apenas um mal entendido, talvez foi algo que realmente aconteceu. Será que Deus não está querendo que você ofereça a outra face? Nós estamos inclusive em uma época em que os corações estão mais quebrantados. E muitos aí estão pensando em procurar alguém, procurar um parente, se reconciliar com esse parente. Mas não apenas por causa dessa época, não apenas por causa da primeira vinda de Jesus, mas principalmente por causa da segunda vinda dele. Mesmo que não fosse Natal, Jesus poderia vir a qualquer momento. E eu tenho, irmãos, pensado sobre isso. Como está a minha vida, como está o meu coração em relação aos outros, não apenas em relação a Deus, mas em relação a pessoas que passaram, talvez até por esta igreja. Como está o meu coração em relação a eles? Como está o coração deles em relação a mim? Será que eu estou em paz? Se eu partisse agora, eu partiria em paz com Deus? Isso é algo que nós devemos pensar. Fiquei muito feliz recentemente por conta de uma irmã que pediu oração, dizendo: pastor Tiago, ore, porque eu preciso evangelizar o meu pai está perto de partir, eu preciso me reconciliar com ele. Eu fiquei muito feliz com isso, porque eu creio que é exatamente isso que o Evangelho faz conosco. O Evangelho transforma o nosso coração em relação a outros seres humanos. Então, essa foi a primeira área na qual José obedeceu a ordem do anjo. José obedeceu a ordem do anjo em relação a Maria, em relação ao seu próximo. E que nós também obedeçamos às ordens de Deus em relação ao nosso próximo, em relação à nossa família, aos nossos irmãos em Cristo, aos nossos amigos, que estejamos, pelo menos procuremos estar em paz com todos. Que às vezes não vai depender só de nós, mas vamos fazer a nossa parte, vamos procurar, vamos dar a outra face, e com certeza Deus vai nos recompensar. Mas como eu disse, existe outra área, e essa área é ainda mais importante que a primeira. Se em primeiro lugar José obedeceu a ordem do anjo em relação a Maria, em segundo lugar José obedeceu a ordem do anjo em relação a Jesus. Para relembrar novamente, vamos ver qual foi agora a segunda ordem que o anjo deu a José em sonho. A primeira, nós já vimos no verso 21, foi para ele receber Maria, para ele se reconciliar com Maria, e quando ele acorda, é exatamente isso que ele faz. E agora a segunda ordem no verso 21, talvez é ainda mais difícil que a primeira,
Olha o que diz a palavra de Deus. Ainda o anjo falando a ele em sonho: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Que significa o quê? Jesus, Jeová salva, o Senhor salva. Por quê? Porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa foi a segunda ordem do anjo a José. E ao dizer a José: José, receba Maria, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E quando ela der a luz, você não vai participar. Quando ela der a luz, você vai colocar o nome dele de Jesus. Por quê? Porque ele, essa criança, vai salvar o seu povo dos pecados deles. Irmãos, o que o anjo estava fazendo era desafiando José a acreditar naquela criança. Parece loucura. O anjo estava dizendo: José, eu quero que você acredite, que você creia que esta criança não é uma criança qualquer. Eu quero que você acredite, José, que essa criança não é uma criança qualquer, pelo contrário, ele é o Salvador, que vai salvar todo o povo de Deus dos pecados deles. E eu quero que você coloque o nome dele de Jesus. Sabe por quê? Porque você vai ser o pai adotivo dele. Colocar o nome em alguém era papel do pai. José não era o pai biológico de Jesus, mas o anjo estava ordenando que ele fosse o pai adotivo de Jesus. É por isso que Jesus é chamado de filho de Davi, porque José era da família de Davi, e José adota Jesus, então agora Jesus também é da família de Davi. Essa foi a ordem que o anjo deu: acreditar em uma criança, acreditar que essa criança seria o Salvador. O que é que José faz? O que é que você faria no lugar de José? Rapaz, eu tive um sonho louco, maluco. Ou você faria o que o anjo ordenou? A reação de José nós vemos no verso 25. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Na próxima quinta-feira eu queria meditar com você nessa parte do versículo que diz: contudo não a conheceu. Conhecer aqui significa ter relações físicas. Aqui diz que José não a conheceu, não conheceu Maria, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E aí eu quero meditar com você nessa expressão enquanto. Será que isso significa que José e Maria, mesmo depois que Jesus nasceu, nunca tiveram nada? Ou será que Mateus está indicando aqui que depois que Jesus nasceu, aí eles tiveram relacionamento físico? Quero meditar com vocês sobre isso, esse ponto doutrinário importante da palavra de Deus, na próxima quinta-feira. Jesus teve ou não teve irmãos? Porém, hoje eu quero frisar a reação de Jesus, de José, em relação a Jesus. Aí eu pergunto para vocês: ele fez ou não fez o que o anjo ordenou? Ele obedeceu ou não obedeceu a segunda ordem do anjo? A segunda ordem do anjo foi: quando o menino nascer, você coloca o nome dele de Jesus. E o que foi que José fez? Enquanto ela não deu a luz, ele não teve nada com ela. Aí o menino nasce. Qual nome ele coloca para o menino? É um nome parecido com o que o anjo falou? É? Não. É exatamente o nome que o anjo ordenou: Jesus,
aquele que salva, o Salvador. Aqui nós vemos então a segunda área na qual José obedeceu a Deus. Primeira área, em relação ao próximo. Algo em relação ao próximo mudou no coração de José quando ele obedeceu. Mas agora, José decide obedecer em relação a Cristo, em relação a Jesus. José acreditou que aquele ser não era um ser qualquer. José acreditou que aquela criança não era uma criança normal. José acreditou que aquela criança seria o Salvador do povo de Deus. José creu em Jesus. E essa é a maior decisão que alguém pode tomar na sua vida. Mais importante até, por mais importante que seja, mudar em relação ao ser humano, ficar em paz, se reconciliar com o ser humano, mais importante do que isso, é estar em paz com o Criador, é ter os seus pecados perdoados, é estar crendo em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E foi isso que José fez. Ele decidiu acreditar na palavra de Deus, de que Jesus não era um ser qualquer. Por isso eu pergunto, qual o teu pensamento em relação a Cristo? Qual o teu pensamento em relação a Jesus? Muitos, infelizmente, estão acreditando na estratégia de Satanás para o Natal. Pastor, qual é a estratégia de Satanás para o Natal? É nos fazer acreditar que o Natal é uma época qualquer. Tanto é que qual é o personagem principal da mídia no Natal? É Jesus? Natal simboliza o nascimento de Jesus, o nascimento do Salvador? Não. Natal para muitos é o Papai Noel. Para o comércio é o Papai Noel. E para muitas escolas é o Papai Noel. E para muitas famílias é o Papai Noel. Ou seja, Jesus não tem importância. O nascimento de Jesus não é tão importante. Não é importante para muitos. Mas para nós é o nascimento do Salvador do mundo. Para nós é o nascimento da pessoa mais importante que já existiu. Aquele em quem nós colocamos a nossa fé. Sim, que foi uma criança, como foi dito hoje, mas essa criança cresceu, essa criança sofreu, essa criança morreu, e essa criança ressuscitou, e agora está à direita do Pai, e vai voltar para buscar o seu povo, aqueles que Ele salvou dos seus pecados. Então, o mundo pode ter ideias pequenas sobre Jesus, mas nós não podemos. E como é que nós demonstramos que nós cremos em Jesus? Como nós o chamamos? Publicamente. Como nós o chamamos? José não teve vergonha de chamar aquela criança de Jesus, o Salvador. Ele demonstrou a sua fé publicamente, colocando o nome do menino de Jesus. E nós também devemos e podemos mostrar a nossa fé publicamente, chamando o nome de Jesus, chamando de Salvador, não tendo vergonha, receio de dizer: sim, Ele é o meu Salvador, eu o recebi como meu Senhor e como meu Salvador. E aí nós estaremos demonstrando a nossa fé em Jesus. O que eu sei é que quem crê, obedece. E quem obedece, recebe recompensa. Qual foi a recompensa de José? Ele obedeceu? Sim.
O anjo deu 2 ordens, ele obedeceu às 2 ordens. Ele recebeu Maria e ele chamou a criança de Jesus. Sabe que recompensa José recebeu? A maior de todas. Tornou-se o pai adotivo do Filho de Deus e teve a sua obediência registrada na palavra de Deus. E sabe o que vai acontecer com a minha obediência e a tua obediência? Ela vai ser registrada. Talvez não vai, com certeza não vai ser registrada na Bíblia, porque Apocalipse encerrou o cano. Mas ela vai ser registrada no céu. E um dia o Pai vai dizer para mim e para você: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel um pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no reino do teu Senhor. Eu te dei uma ordem e você obedeceu. Tudo que nós fazemos para Deus, pode ninguém estar vendo, mas Ele está. Ele está registrando e Ele vai dar a recompensa. E sabe o que é impressionante em relação a José? É que ele ficou conhecido como obediente, sem ter uma só palavra dele registrada na Bíblia. Você pode folhear os evangelhos e você não vai encontrar José falando uma vez sequer. Mesmo assim, ele ficou conhecido como obediente. Talvez a gente precise falar menos e obedecer mais. Curve sua cabeça. Nós seremos recompensados quando obedecermos ao Senhor, em relação ao nosso próximo e em relação a Jesus. Em que não estávamos obedecendo, mas vamos fazê-lo a partir de hoje, a partir de agora. Em que não estávamos obedecendo a Deus em relação a alguém, mas Deus tocou o nosso coração agora para fazermos o que for possível para obedecermos. O que não estávamos obedecendo em relação a Cristo, talvez você estava servindo a Cristo de forma oculta, escondida, não estava mencionando o nome dele com fé, mas Deus te trouxe aqui para que você tivesse coragem de publicar o nome de Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Por isso eu pergunto: será que tem alguém essa noite que gostaria de se reconciliar com Deus, de recebê-lo como seu Senhor e Salvador? Se tem, levanta a mão dizendo: eu quero aceitar Jesus como o meu Salvador. Ele já nasceu Salvador, ele já nasceu perfeito, ele já nasceu ser sobrenatural. Hoje eu entendi que ele não é uma pessoa qualquer, ele não é alguém que eu posso rejeitar, ele é alguém que eu tenho que receber no meu coração e deixar que ele transforme a minha vida. Será que tem alguém dizendo: eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador? Alguém quer se reconciliar com ele? Vamos orar então, que a palavra de Deus continue falando aos corações. Senhor Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é qual espada cortante, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque ela fala aos nossos corações. Senhor, é possível que haja relacionamentos que precisam ser transformados em relação ao próximo. Se assim for, Pai, dai sabedoria a cada um de nós de como proceder. Senhor, se há algo em relação a Jesus, no qual estamos sendo desobedientes, talvez tratando como uma pessoa qualquer, sem que Ele seja, talvez não dando a Ele a devida honra, não falando dEle e das oportunidades que temos. O Senhor sabe, Pai, o que precisamos mudar. Talvez, Senhor, estamos falando até mais de seres imaginários do que de Jesus, que é real. Ele é o nosso real Salvador. Pai, transforma os nossos corações. Obrigado por este exemplo de José que foi registrado na Tua palavra.
e possamos tomá-lo como exemplo para as nossas vidas. E muito obrigado pela promessa que o Senhor nos dá, de que toda fidelidade, toda obediência será recompensada. Obrigado por ser fiel para com cada um de nós. Isso nos dá motivo para pedir e especialmente para agradecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.